Aí, PhD, a sua qualificação de mestrado ou doutorado está chegando e você se sente completamente perdido? Depois da vinheta, você vai descobrir o que o seu trabalho precisa ter para conquistar a banca de qualificação. Assista até o final. Bora lá? Eu sou a Paula Menezes, para quem não me conhece, sou mestra e doutora em Ciências da Saúde. Já passei por 2 qualificações no meu mestrado, no meu doutorado e 6 enquanto banca até hoje, né? Sempre participo de bancas. A minha próxima banca vai ser em abril, uma banca de qualificação de tese e doutorado lá da Unesp, tá? E qual é a grande importância da qualificação, né? Essa é uma das grandes coisas que a gente vai ver nessa aula, que é ver em que pé está o seu trabalho, certo? Então, se o seu trabalho tem condições de ser levado até a defesa, quais são os ajustes que são necessários para o seu trabalho atingir a qualidade que é necessária, tá? Então, neste vídeo, o meu grande objetivo é te mostrar o que é uma qualificação, como é que essa qualificação funciona e o que é que você tem que fazer para se sair bem, beleza? Então, bora lá. O que é a qualificação, né? É uma apresentação do trabalho científico que você fez no mestrado ou no doutorado, tá? E a banca vai avaliar em que pé está, né? E qual é o estágio de desenvolvimento aí que a sua pesquisa está, a maturidade de escrita que você tem, e ver se tem condições desse trabalho ser levado à defesa desse jeito, tá? E qual é a grande diferença entre qualificação e defesa? Na defesa, como eu falei, né, a banca vai avaliar o andamento, certo, do trabalho e vai dizer se está bom ou não, se pode ser levado para a defesa. A defesa já é ultimato, tá? Dali você só sai ou reprovado ou com uma aprovação que vai te dar direito ao seu diploma, certo? Então, a defesa é para valer. Isso quer dizer que na qualificação, sim, você pode reprovar, é possível reprovar, tá? E aí você ainda tem um direito de fazer novamente, né, tentar novamente 6 meses depois. Na defesa, você já não tem mais esse direito, ou vai ou racha, tá? Então, você tem que ser aprovado para conseguir pegar o diploma. Paula, acontece? Acontece, tá? Tudo nessa vida pode acontecer, certo? Então, assiste esse vídeo até o final, pegue todos esses ensinamentos, incorpore aí na sua rotina, né? Para que você consiga fazer bem e fazer bonito, assim como todos os meus alunos aqui têm conseguido fazer, beleza? Então, bora lá, como é que funciona, né, a qualificação? Bem, vai ser uma apresentação, não sei se você já assistiu alguma, se ainda não assistiu, recomendo que assista para entender o trâmite, né? Mas é uma apresentação formal, tá? Vai ter lá a banca, né, que você e o seu orientador convidaram, pode ter alguns colegas, né, da universidade que foram convidados. Então, a sua orientadora, o seu orientador vai fazer as honras, vai dar bom dia, boa tarde, né? Declaro aberta a sessão de qualificação, de mestrado, doutorado do aluno tal. O aluno tal tem até tantos minutos para fazer a sua apresentação, vai fazer essa introduçãozinha. Daí, vai passar a palavra para você. E eu sei que você está muito nervoso e muito nervosa. Eu também fiquei, todo mundo fica. Mas esse nervosismo, ele acontece mais no início. E a coisa boa é que no início o que você tem que fazer é se apresentar, é aquele primeiro slide de capa. Então, bom dia, boa tarde, agradeço, né, a todos os presentes. Meu nome é Fulano, sou orientada pela professora tal e vou apresentar a minha qualificação de mestrado, cujo título é tal. Pronto. Só nessa fala a coisa já começou a fluir, o nervosismo já vai diminuindo, tá? Então você vai fazer a sua apresentação. Quando terminar a apresentação, o seu orientador, a sua orientadora vai pegar a palavra de volta, vai passar a palavra para a banca, que vai para a etapa de arguição. Então, na primeira etapa, você apresenta o slide referente ao texto que você entregou à banca, e na segunda etapa, a banca vai te fazer perguntas sobre a apresentação, sobre a pesquisa de forma geral, certo? Então, primeiro a banca começa com a arguição da parte oral, né? Vai dizer se os seus slides estavam bons, se você apresentou bem dentro do tempo previsto, tá? Vai fazer algum tipo de pergunta ali. E depois vai, de fato, para a parte textual, tá? Vai tirar dúvidas de coisas que não ficaram claras no texto, e pode ser que a banca também te faça perguntas teóricas para testar os seus conhecimentos, e você precisa estar afiado nisso.
Como está afiado nisso? Lendo o seu trabalho antes do dia, né, da qualificação. E é muito importante que você leve também um exemplar, né, impresso para você anotar as sugestões da banca, porque eu já fui banca, tá? De um TCC. E assim, foi ridículo porque na hora os alunos se olharam um para o outro e eu dando as sugestões e ninguém tinha nem onde anotar. Eu sei que a nível de mestrado, doutorado já se tem uma maturidade muito maior, mas assim, leve, tá? Uma versão impressa. Nunca custa a gente falar, né? Leve uma versão impressa, tudo que a banca sugerir, anote. Você não é obrigado a acatar todas as sugestões, mas você vai acatar aquelas que fazem sentido. Por isso é importante você anotar tudo, tá bom? Em relação ao prazo, quando que você deve qualificar ou não, isso depende muito do seu programa de pós-graduação. E você só vai saber disso lendo a instrução normativa do programa. Então veja, né, em que mês mais ou menos você deve qualificar para você conseguir se organizar. Se o seu programa permite que você apresente a qualificação, por exemplo, um ano depois do mestrado ou no primeiro ano do doutorado, talvez ela queira que você apresente até método e lá na instrução normativa vai dizer, tá? Se é para apresentar até método ou até resultados parciais, recomendo que você assim o faça. Paula, é só até método, então até método é o projeto, tá? Mas se você já tem algum resultado parcial, já leve. Por quê? Porque a banca já vai dar sugestões. Lembra que o objetivo da qualificação é ver em que pé está o trabalho e dar sugestões para melhorias? Se você já tem resultado parcial e não leva, você está escondendo e está perdendo uma grande oportunidade de ter sugestões para a melhoria do seu trabalho, né? Sugestões que talvez o seu orientador nem esteja te dando, certo? Então, é uma boa oportunidade, tá? Então, o que que a banca em geral vai avaliar? Vai avaliar a qualidade do texto, né? Se o texto está bem escrito, se os resultados, né, são coerentes, se os métodos são robustos, se aquilo tem potencial de publicação, tá? Em geral, é isso. Beleza? Então, o que que a banca avalia normalmente em termos de apresentação, tá? Ela vai avaliar se você apresentou dentro do tempo adequado, então é importante que você ensaie bastante o tempo, ok? Se a banca conseguiu entender o trabalho, normalmente a banca entende mais na apresentação do que no próprio texto, porque normalmente você consegue explicar de uma forma mais fácil na apresentação do que na parte escrita, né? A banca avalia também se os slides têm pouco texto, então é muito importante que você, se for usar texto no slide, usem tópicos, né, com as palavras-chave, então frases-chave de coisas que você vai esquecer, que estejam ali para te dar o suporte que você lembrar, certo? Então, use bem o seu slide nesse sentido, não jogue grandes textos lá, porque senão fica pesado, fica poluído visualmente, ok? A banca também vai avaliar se você fez o uso correto da linguagem. Então, é uma apresentação formal, use os termos técnicos corretamente, tá? A banca vai avaliar se você demonstrou segurança. Então, como é que você demonstra segurança? Ensaiando bastante, não tem outro caminho. Então, ensaie pelo menos 5 vezes, né? A banca vai avaliar também se todas as figuras que tem no slide se estão com boa qualidade, tá? Tudo isso é observado durante a avaliação da parte oral, ou seja, da parte de apresentação. Já no que se refere à parte escrita, né, o que que a banca vai buscar? Se a lacuna está bem definida na introdução. O que que é a lacuna? A lacuna, pessoal, é o que falta ser estudado na sua área. Então, é mais ou menos o elemento novidade que o seu trabalho traz. Então, é importante que isso esteja claro na introdução. A banca vai avaliar se os objetivos foram atendidos, tá? Então, se você tem método que atenda aqueles objetivos, se os resultados estão discutidos, tá? E eu já estive em banca de qualificação que o resultado não estava discutido e o próprio orientador disse, pode reprovar. A aluna não foi reprovada porque, de forma geral, a gente observou que ela ainda tinha tempo e condições de conseguir fazer, né, aquilo até a defesa e aí ela acabou passando. Mas é um ponto. Agora, isso só acontece se o programa deixar você qualificar e defender já no final. Então, onde você já tem que ter uma qualificação já em versão final mesmo, né, com resultados discutidos. Se a qualificação é no início do programa, né, ali no primeiro ano, segundo ano, e é até método, então tudo bem não ter discussão ainda, tudo bem só ter resultado parcial, porque isso é a norma do programa, tá? Agora, quando qualificação e defesa é mais junto no final, já tem que ter discussão, ok? Na discussão, a banca vai avaliar se você respondeu a pergunta de pesquisa. Toda pesquisa é motivada por uma pergunta. Essa pergunta tem que estar na introdução e tem que ser respondida na discussão, senão a história do trabalho não fecha, tá?
Outra coisa, a banca também avalia se as referências que você usou, se as fontes que você leu estão adequadas, né? Se são de artigos científicos dos últimos 5 anos, tá? Paula, não pode usar livro? Pode usar livro, pode usar dissertação, pode usar tese, mas com um desequilíbrio, sempre usando mais artigo científico dos últimos 5 anos e menos livro, menos dissertação, menos tese, que isso é que a gente chama de literatura cinzenta, tá? Se o seu trabalho, né, envolve publicação de artigo, que a grande maioria dos trabalhos de mestrado e doutorado envolvem, sinalize no texto qual é o status desse artigo, se já foi publicado, se já foi submetido, para qual revista, qual é o qualis, porque no fundo, é isso que a banca quer ver, o programa quer ver publicação. Então, já coloca lá, porque isso já te deixa bem na fita também, certo? Aqui no Brasil, a gente segue as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, da ABNT. Então, a banca avalia se o seu texto está dentro das normas, se as imagens, né, que você usa lá estão com boa qualidade, tá? Se o texto está bem organizado, porque um texto bem organizado traz mais clareza, na escrita fica mais fácil de entender o trabalho. A banca avalia também se o texto está claro, se o texto está agradável de se ler. E graças a Deus, né, todos os meus alunos aqui da Seja PhD da mentoria, do Tese Turbo, recebem esse feedback nas qualificações que o texto está muito bom, que o texto está gostoso de ler. Isso porque eu treino esses alunos para que eles escrevam cada vez melhor. A banca vai avaliar no texto também se os métodos estão adequados para atender seu objetivo, para responder a sua pergunta de pesquisa, tá bom? E tudo isso eu ensino em detalhes dentro do Tese Turbo, que é o meu treinamento para você conseguir escrever a sua dissertação ou tese no menor tempo possível. Para você ter uma ideia, eu tenho um aluno que se inscreveu no Tese Turbo, devorou as aulas em 2 meses, já estava qualificando e recebeu vários elogios da banca, tá? Eu vou deixar o link do Tese Turbo aqui na descrição para você poder olhar com calma depois, ok? Paula, como saber se o meu trabalho está contemplando tudo que a banca quer ver? Isso porque o grande pulo do gato é você ter essa clareza do que a banca espera para você contemplar isso no texto. É isso que eu ensino no Tese Turbo. Antes mesmo de eu te ensinar a escrever, eu te ensino o que a banca espera do trabalho, para você escrever de forma direcionada. Aí eu vou lá, aula a aula, te ensinando como fazer isso, tá? Então você vai fazer isso relendo o trabalho pelo menos 5 vezes, sabendo se ele tem todos aqueles elementos que a banca quer ver, ok? Em termos de argumentação, a banca pode te fazer perguntas sobre a pesquisa, dúvidas mesmo que ela leu, que não estava claro no texto, ela não entendeu como é que a coisa funciona, ou dúvidas em relação ao seu tema, para testar os seus conhecimentos teóricos. E para isso é importante que você leia o trabalho antes, para ter as informações frescas, né? Normalmente você vai conseguir ter essas teorias mais ali no referencial teórico, então é importante que você leia, tá bom? Agora me conta o que é que você quer ver no nosso próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários. Compartilhe também esse conteúdo com o máximo de alunos de mestrado e doutorado que você puder, para que a gente possa levar a Seja PhD cada vez mais para o maior número de pessoas possível. Isso porque a minha missão aqui é fazer com que você aí tenha uma jornada muito mais leve e produtiva no seu mestrado ou no seu doutorado. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber sempre os nossos conteúdos valiosos que saem aqui toda semana, tá? E lembrando que eu deixei o link do Tese Turbo aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!